Hoje eu quero falar com vocês de um dos livros mais sensacionais que eu já li e também um dos livros mais difíceis que eu já li. Passei alguns meses lendo e buscando entender esse livro. E é esse aqui, vocês vão ver até que ele está meio dobrado e tudo mais, né? Porque eu mexi nele durante muito tempo. After Virtue, do Alasdair MacIntyre. Esse livro tem uma tradução em português como Depois da Virtude, mas enfim, você vai encontrar aí, eu vou deixar o link para compra do livro em português, caso você queira ler em português, tem o link para a Amazon Brasil, tá? Mas eu já quero dizer que, na minha opinião, a gente não está falando de depois da virtude, a gente está falando de em busca da virtude, né? Esse seria o sentido do After Virtue aqui. E, como eu disse, é um livro bem difícil, pelo menos para mim, que não sou filósofo de formação, mas eu me senti motivado a ler esse livro porque, como eu tenho trazido aqui no meu canal, eu tenho pesquisado bastante sobre filosofia, tenho procurado respostas para as questões existenciais da minha vida, para as questões existenciais dos meus clientes, das pessoas que me procuram para falar de coaching, para falar de desenvolvimento de carreira, e eu acho que muitas vezes essas respostas não vão ser encontradas nos livros de administração, nos livros de marketing ou nos livros que muitas vezes são superficiais de autoajuda. As respostas, para mim, têm vindo cada vez mais da filosofia, do estudo das religiões, do estudo da espiritualidade. E dentro da filosofia, uma subdivisão da filosofia que tem me atraído muito é o estudo da moralidade, né? E junto com a moralidade vem a definição do que é certo, do que é errado. É possível, afinal, definir se algo é certo, se algo é errado, por que eu devo me comportar de uma determinada maneira? Quando a gente fala até de temas mais amplos de uma sociedade, o que é justiça? Qual que é a definição de justiça hoje em dia? Então, esses temas todos foram tratados nesse livro, que é um livro fantástico. O Alasdair MacIntyre está vivo ainda. Aqui eu estou fazendo esse vídeo em 2025, então ele está lá com mais de 90 anos e é um dos maiores filósofos e ele defende, então, para falar um pouco do livro, ele é um filósofo aristotélico, né? Ele defende a importância da gente revisitar a definição de moralidade, a definição de virtude lá da Grécia Antiga, que foi criada principalmente pelo Aristóteles. Então nós vamos falar um pouquinho disso. Esse livro, gente, foi escrito em 1981 e eu estou lendo aqui a terceira edição de 2017. E é muito interessante porque no início ele faz uma reflexão sobre os 25 anos da publicação do livro, quer dizer, 25 anos que foi ali por volta de 2006, 2007. E ele comenta o quanto esse tema ainda era relevante. E eu vou dizer para vocês, eu acho que se moralidade, virtude, caráter era um tema relevante em 2007, agora em 2025, que a gente tem as redes sociais, que a gente tem todo mundo com o telefone na mão, podendo ser criador de conteúdo, eu acho que esse tema é ainda mais importante. E a gente percebe essa desconexão no mundo hoje em dia, em que todo mundo tem uma condição de emitir uma opinião, de fazer o que eu estou fazendo aqui, abrir um vídeo e colocar uma opinião lá no mundo, mas a gente vê o quanto que falta muitas vezes conteúdo para as pessoas e noções até básicas de educação, de civilidade, de cultura e de virtudes, de valores. Então é isso que eu tenho buscado resgatar aqui no meu canal, que é essa ideia do desenvolvimento de dentro para fora. Como eu vinha dizendo, no início do livro, o autor ele critica muito uma teoria
sobre moralidade que surgiu ali no final do século XIX, então a gente está falando ali do final dos anos 1800, e vou te dizer que, na minha opinião, está muito presente até hoje, que é o emotivismo. E o emotivismo basicamente enxerga questões morais como uma preferência pessoal. Então é como se eu falasse assim, olha, a minha definição de justiça é essa, a minha definição de justiça é, por exemplo, tem que prender todo mundo que cometeu um crime e acabou, lugar de bandido é na cadeia. E essa definição, eu posso até dar um argumento racional e tudo mais, mas essa definição é uma definição em função da minha preferência pessoal, da minha história de vida, dos meus grupos de amigos, das pessoas com quem eu convivo, da minha história da minha família, da história da cultura no que eu estou inserido. Então, aliás, eu estou dando só um exemplo, tá? Não estou dizendo que essa é a minha visão sobre justiça, não. Isso aqui que eu acabei de dizer foi só um exemplo. Mas o emotivismo, quando começa a abraçar essa ideia de que valores, definições de certo ou errado, no fundo, são apenas reflexos das nossas preferências, a gente abre um caminho para o mundo que a gente está vivendo hoje, que é um dos inimigos que o Alistair menciona no livro, que é o chamado relativismo moral. Então, esse relativismo moral é exatamente essa ideia que a gente vê hoje em dia também, assim, faça tudo o que você quiser aí, né? Tudo que você quiser que tiver certo para você na sua cabeça, você vai lá e faz. Ninguém pode dar lição de moral em ninguém. E esse é o mundo que a gente está vivendo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Então, é até difícil explicar sem a gente acabar sendo censurado, porque o relativismo moral hoje em dia ele está tão forte que se você falar qualquer coisa no sentido de dizer, olha, isso não se encaixa, isso não faz sentido, isso não é uma virtude, você, dentro da realidade das redes sociais aqui, você vai acabar sendo cancelado, né? Então, como é que a gente chega nesses conflitos, nessas situações, né? Muito em função do relativismo moral. E aí o que o autor defende é que a partir do momento em que o que é certo ou errado, não existe certo, não existe errado, tudo é uma questão de opinião, tudo é uma questão de preferência, a gente vai criar o quê? A gente vai criar uma guerra cultural, a gente não vai conseguir encontrar aquele lugar comum de falar, ok, pelo menos tem algumas coisas nas quais todos nós concordamos. Então, trazendo um pouco até para o lado da política, quando a gente vê hoje um embate da esquerda contra a direita, vira um Flamengo contra Fluminense, vira uma torcida de futebol aí, porque é como se a gente não concordasse em mais nada. E se um lado traz uma ideia boa, como eu estou no outro time, como eu estou do outro lado, mesmo que aquela ideia seja interessante, eu vou ser contra aquela ideia. Porque, de novo, vira uma questão de conflito só de contrariar por si só. Do que é a moralidade, essa definição de moralidade ao longo do tempo. Então, a gente passa por uma teoria chamada utilitarismo, que é uma teoria lá do século XVI, da Europa, que defendia que o melhor é o que vai trazer o melhor resultado para a maioria das pessoas, né? Então, se você for alguém que tem uma mentalidade utilitarista, você vai pensar em termos de qual o maior benefício para a maior quantidade de pessoas. Que é uma ideia bem interessante, mas tem os seus problemas também, porque aí você esquece do valor do indivíduo, né? E na minha opinião, a definição do utilitarismo pode rapidamente se transformar no autoritarismo nessas sociedades coletivistas. A gente tem histórias do socialismo, a gente tem histórias de países em que
se transformaram em ditaduras porque essa ideia foi colocada. A opinião do indivíduo não importa, o que importa é o coletivo. Mas no final, por trás desse coletivo, sempre tem alguns indivíduos ali que estão enriquecendo, que estão se favorecendo do sistema. Então, essa é uma teoria que ganhou muita força e tem alguns expoentes que vêm lá do século XVI, século XVII, alguns até hoje. É uma ideia que funciona muito bem para certas coisas, na minha opinião. Por exemplo, se a gente pensar na adoção do cinto de segurança. Lembra na época que você não precisava usar cinto de segurança? Eu lembro disso ainda. Acho que aí em São Paulo, na época que eu morava aí, foi no final dos anos 90 que começaram a colocar a lei em ação. Não, todo mundo tem que usar cinto de segurança. Por quê? Porque por mais que eu como indivíduo não goste do cinto de segurança, aquele negócio de ficar apertando e tal, me incomoda, o coletivo vai se beneficiar. Então a gente vai ter menos acidentes, a gente vai ter menos mortes pela falta do uso. Então, a adoção do cinto de segurança, ele tem uma lógica utilitarista, tá? Como eu falei, um aspecto que é questionado dentro desse tipo de moralidade é o valor do indivíduo. Mesmo que você não goste do cinto de segurança, você vai ter que usar, tá? Outra teoria muito forte é a teoria do Immanuel Kant, né? O Immanuel Kant, que foi esse filósofo alemão já do século, por volta do século XVIII, do século XIX, e que defendia a ideia de que o mais importante para determinar a definição do que é certo, do que é errado, da moralidade, era a razão, porque o ser humano é isso que diferencia a gente dos animais, é a capacidade de exercer a nossa razão, de raciocinar, e não só a razão do ponto de vista de inteligência matemática, ou inteligência racional, mas também razão do ponto de vista de escolhas, sabedoria, né? De você poder ponderar as diferentes opções e tudo mais. E o Kant defendia a ideia de que, ao contrário do utilitarismo, o mais importante era a intenção. Então, ele traz uma ideia de que assim, a gente tem que se preocupar um pouco menos com o resultado final e um pouco mais com a intenção. Se a gente tiver as intenções certas e as intenções virtuosas, o resultado final vai acabar sendo um resultado positivo para a sociedade e para os indivíduos. Essa teoria é uma teoria que ganhou muita força e até hoje ela está presente aí, né? Mas o livro é centrado mesmo, como eu falei lá no início, no Aristóteles e na definição de virtude que ele traz e que eu achei sensacional e, na minha opinião, precisa ser revisitada, tá? E o Aristóteles trazia vários elementos assim espetaculares, na minha opinião, elementos que, por mais que tenham sido elaborados há mais de 2000 anos atrás, são muito modernos e relevantes para o nosso dia a dia. Uma das ideias era de que não tem como separar moralidade, definição de certo ou errado, virtude, não tem como separar isso de propósito. Então, para você ter uma definição clara do que é certo ou errado, você tem que ter uma definição clara de qual é o propósito das coisas, né? Então, nesse exemplo, Aristóteles defendia que o propósito do ser humano era atingir o que ele chama de eudaimonia. E eu tenho vídeos aqui onde eu falo de eudaimonia, eu falo de psicologia positiva, porque a tradução de eudaimonia é realmente felicidade, bem-estar. Eu diria que está mais relacionado até ao bem-estar do que a felicidade, porque a felicidade tem aquele problema de que hoje em dia a gente enxerga esse termo como um termo, eu tenho que estar feliz o tempo todo, tenho que estar sorrindo. Eu acho que é uma visão muito simplificada, muito empobrecida da felicidade. Então eu quero trazer mais para o lado do bem-estar, para o lado de
me sentir bem comigo mesmo, de entender quais são os meus talentos, colocar esses talentos a serviço de mim, a serviço dos outros, a serviço da minha comunidade. E sim, eu vou ter dias bons, eu vou ter dias ruins, a vida é isso mesmo, mas essa ideia do propósito, que a palavra grega, e vocês vão ver isso no livro, vocês vão ver isso em quem quiser se aprofundar nesse tema, é telos. Telos é a palavra para propósito. Então, Aristóteles defendia essa ideia de que não tem como você separar virtude de um propósito muito claro. Segundo Aristóteles, o propósito do ser humano era atingir esse estado de bem-estar. E como que a gente atinge isso? A gente atinge isso através da cultivação das virtudes, né? Então, eu acho que vale uma reflexão importante, quer dizer, para chegar lá, eu vou ter que viver a minha vida cultivando virtudes. Então, também não é uma definição que assim, agora eu sou feliz, agora maravilha. Não, Aristóteles tinha esse entendimento de que a própria jornada da vida era a jornada para chegar nesse estado, que talvez a gente vai chegar quando estiver bem velhinho, mas de volta para aquela ideia de que a jornada é mais importante só do que o objetivo final. E à medida que eu vou cultivando as minhas virtudes, eu vou me tornando uma pessoa melhor. E o autor aqui, o MacIntyre, traz também a visão dele. Primeiro que ele faz a provocação de que a gente está com esses problemas de relativismo moral, de achar que ninguém tem autoridade moral para falar para mim o que é certo ou errado, então faz o que você quiser aí. Ele identifica esses problemas da nossa sociedade atual pelo fato de que a gente jogou no lixo a definição de propósito, porque a gente está meio traumatizado, porque isso depois foi incorporado pelo cristianismo na Idade Média, e o cristianismo transformou a ideia de propósito numa coisa religiosa, de que o propósito da vida é a gente ir para o céu, é a gente encontrar Deus, encontrar Jesus e tudo mais. Então o cristianismo abraçou, tem muito do Aristóteles na Bíblia, mas deturpou também um pouco isso. E como a sociedade ficou traumatizada com isso, a gente acabou jogando a ideia de telos, de propósito, no lixo. E aí, só aí no que eu estou falando já tem reflexão para muita coisa, né? A gente começar a olhar e falar, cara, qual que é o propósito da minha vida? Será que eu vou concordar e vou usar o propósito que o Aristóteles oferece para a gente? Eu particularmente acho uma ideia muito boa, eu acho que é uma ideia muito profunda. De novo, a ideia que ele traz é que o propósito de uma vida é atingir o bem-estar, e para fazer isso eu tenho que cultivar minhas virtudes. E segundo MacIntyre, se a gente não tiver uma clareza de propósito, a gente não consegue revisitar essa ideia do certo ou errado e trazer de novo a ideia de virtudes, porque virtudes são aquilo, são os comportamentos, são as atitudes que me ajudam a chegar lá. O livro fala mais, assim, ele menciona alguns outros pensadores, é lógico que tem o Benjamin Franklin, vou deixar um link para o vídeo aqui, que foi um embaixador dos Estados Unidos na França, foi o cara que fez os experimentos lá com a pipa, que a gente aprende na escola, foi um político, foi um signatário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e foi um cara que, dentre tantas coisas, ele também publicou um livrinho sobre virtudes, era um exercício que ele fazia para ele mesmo. Ele numerou 13 virtudes. Mas o MacIntyre, de novo, ele vai além, ele fala, não vamos se limitar a fazer listinha de virtude. Não adianta só a gente falar assim, uma virtude é a coragem, uma virtude é a sabedoria, uma virtude é o amor, então eu quero alcançar tudo isso. Legal, isso é um passo importante, mas quando eu tenho um entendimento maior, que é o que vai relacionado a isso, essa filosofia do Aristóteles, eu não vou me limitar simplesmente a uma formulinha e uma listinha.
De novo, eu vou praticamente estar num ciclo constante de me conhecer, de despertar novos comportamentos, novas virtudes que estão relacionadas a 3 elementos fundamentais. Então, na definição do MacIntyre, que de novo ele vem beber na fonte do Aristóteles, uma virtude tem que ter 3 elementos. Um dos elementos é a virtude me permite obter o melhor de uma determinada prática. Então ele dá o exemplo do jogo de xadrez. Se eu sou uma pessoa virtuosa, eu vou olhar para o jogo de xadrez não como um jogo que eu tenho que ganhar a qualquer custo. Não, eu vou vivenciar o jogo de xadrez como uma maneira de eu primeiro gostar do que eu faço. Cara, se eu estou jogando xadrez e xadrez é a minha prática, eu vou estar num estado de flow, eu vou estar num estado de prazer fazendo aquilo. Segundo, eu vou desenvolver habilidades que o xadrez traz, a estratégia, desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de a capacidade de poder pensar nos próximos movimentos, nas próximas jogadas. Então, a virtude me permite absorver o melhor de uma determinada prática. Se essa prática for o diálogo, se essa prática for uma conversa com o outro, a virtude vai me permitir, através de uma conversa, manifestar empatia, manifestar a ideia de que eu estou aprendendo com o outro e a conversa não é simplesmente um diálogo em que eu tenho que ganhar um argumento. Então, quando eu estou vivenciando uma virtude, essa virtude me permite tirar o melhor de uma determinada prática. Eu já dei o exemplo do xadrez, dei o exemplo do diálogo, podemos falar de qualquer outras práticas aqui. Mas além disso, para ser uma virtude, a virtude tem que despertar em mim qualidades que vão contribuir para atingir esse estado de bem-estar, para atingir essa eudaimonia, né? Então, de novo, vamos pensar que eu começo a agir de um jeito muito egocêntrico, que eu sou preocupado comigo mesmo. Só quero saber das minhas vontades, do meu jeito de ser, vou para a praia, ligo o som alto, que se dane quem estiver do meu lado, vou tomar um monte de cerveja lá na praia, vou jogar latinha no chão, na areia, no mar, que se dane. Esse tipo de atitude está errada. Por que está errado? Porque, trazendo de novo para a definição do Aristóteles, essas atitudes elas não são virtudes, porque agir dessa maneira não vai me permitir alcançar um estado de bem-estar duradouro. Um estado de bem-estar pode até me ajudar a atingir um estado de bem-estar momentâneo, mas no longo prazo eu não vou atingir essa felicidade. Por quê? E aí leva para o terceiro elemento de uma virtude. A virtude não é somente relacionada a eu atingir o meu bem-estar e eu obter o melhor de uma determinada prática, como o xadrez, como um diálogo, como o trabalho, como um determinado esporte. Tem um terceiro elemento que é fundamental. A virtude desperta qualidades que permitem com que não eu somente como indivíduo, mas a comunidade, o coletivo atinja esse estado de bem-estar, esse estado de eudaimonia. Então existe um elemento da coletividade. Não adianta eu querer fazer tudo aquilo que vai ao redor somente do meu interesse. Eu tenho que trabalhar no sentido de favorecer, de desenvolver, de ajudar a comunidade a atingir esse estado de felicidade, de bem-estar. Se a gente tiver os 3 elementos, a gente pode dizer que esse tipo de comportamento é uma virtude. Então eu sei que é um tema profundo e o vídeo já está aqui com quase 30 minutos, então eu vou encerrar por aqui, mas assim, acho que fica várias reflexões para todos nós aqui. Primeiro, e aí eu vou trazer a minha opinião pessoal, eu acho que sim, eu acho que o mundo está chegando num ponto em que a gente tem que revisitar a definição de moralidade lá do Aristóteles,
a gente tem que revisitar a definição de virtudes e a gente tem que começar a definir e deixar claro para nós, para nossa família, para nossa sociedade, o que é certo e o que é errado. Tem coisas que existe espaço para flexibilidade. Ninguém aqui tem o poder de ser o juiz da verdade e o juiz da moralidade o tempo todo sobre todos os assuntos. Então, temos que criar essa flexibilidade, mas tem determinados tipos de atitude que são inaceitáveis, né? Então, a gente tem que começar também a definir um pouco esse caminho entre o certo e o errado, porque senão a gente vai cair de novo na armadilha do relativismo. E o relativismo é aquela coisa do pode tudo, faça tudo o que você quiser. E a gente já viu na história da humanidade que isso leva para onde? Isso leva para o caos, isso leva para pessoas que só estão preocupadas em atender os seus próprios desejos de curto prazo e leva para a destruição do coletivo, leva para a destruição do planeta. Então, esse caminho, que é o caminho de voltar para as origens, né, revisitar um pouco o que vem lá do Aristóteles, é muito interessante. E é lógico, existe também uma crítica que ele faz aqui sobre o Aristóteles, sobre a sociedade grega, porque era uma sociedade muito problemática também. É uma sociedade que tinha escravidão, né? Mas o que eu achei mais interessante nesse livro é que o que ele está tentando trazer, o autor, o MacIntyre, é resgatar o melhor daquela filosofia que, por inúmeras razões, na hora de se aplicar, 2.500 anos atrás, teve suas limitações, mas agora a gente está num mundo mais evoluído. Então, se a gente trouxer o melhor dessas ideias para o mundo atual, para a aplicação no mundo atual, vai ser uma história muito diferente, tá? E é o nosso papel de ser um agente do desenvolvimento pessoal, um agente uma pessoa que vai cultivar virtudes e que vai servir de exemplo para os outros. É por isso que esse tema me fascina, porque tem conexão com tudo. Se você acessa meu canal aqui, porque você acompanha os vídeos em que eu falo de carreira, em que eu falo de liderança, uma liderança virtuosa tem tudo a ver com isso. Quando eu falo de um líder consciente, de uma líder consciente, de uma pessoa virtuosa, que vai exercer essas virtudes no seu trabalho, tem tudo a ver com o que eu estou trazendo aqui. Quando eu falo de você exercer essas virtudes, se tornar uma pessoa virtuosa em qualquer papel da sua vida, como pai, como mãe, como filho, filha, amigo, companheiro, seja um ser humano virtuoso, você vai estar diretamente, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não comente nada sobre isso aqui, só pelo seu comportamento você vai estar inspirando as pessoas, tá bom? Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, tá? Agradeço se você puder divulgar o vídeo, deixa seus comentários e até a próxima. Um abraço.